Gente, então, pelo que o Bruno falou, Holliday, ele não tá no avião. Olha só que coisa positiva. Não, mas tem a confusão lá no aeroporto dos Estados Unidos, né? Essa, inclusive, é uma aí das justificativas do Anderson Torres, dizendo que ontem rolou toda uma confusão nos aeroportos e tudo mais, mas ao que tudo indica, ele deve chegar hoje, no máximo, acho que amanhã deve estar se entregando à polícia. E ontem a decisão de prisão dele foi referendada pelo plenário do STF, né? No plenário virtual, 9 ministros seguiram a decisão de Alexandre de Moraes e somente 2, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que discordaram ali dessa decisão do Alexandre de Moraes. Ou seja, não tem agora somente uma decisão monocrática, mas uma decisão do plenário do STF. E quanto mais tempo ele demora para se entregar às autoridades, quanto mais tempo ele demora para realmente ser preso de fato, maiores são as consequências, né? E acredito que não é isso que ele quer. Ele mesmo já disse na sua declaração que ia se entregar à polícia e que não ia ter uma resistência grande. Agora, em relação aos 3 deputados que agora devem ser investigados pela PGR, é interessante porque este é o caminho normal de um processo no nosso país. O que nós estávamos vendo era um ministro do STF agindo muitas vezes de ofício, por conta própria, indo lá, mandando prender, afastando o cargo, etc., sem que a PGR tivesse, no mínimo, uma investigação anterior. E é importante a investigação para individualizar as condutas. No caso desses 3 deputados, nós temos somente uma deputada que esteve efetivamente nos atos violentos. Se eu não me engano, foi a deputada Clarissa. Ela participou, gravou um vídeo dentro dos atos, dizendo que, olha, o Congresso foi tomado pelo povo e tudo mais. Esse é um tipo de conduta muito mais enfática. Já os outros 2 deputados fizeram posts irônicos, né? Olha, o André, por exemplo, postou uma foto da porta do Alexandre de Moraes retirada e postou lá: quem ri vai preso. Quer dizer, até que ponto postagens irônicas, piadinhas sobre o que aconteceu, por mais que eu acredite que sejam indevidas, podem ser caracterizadas como crime? É isso que a PGR vai definir agora, e eu acho que esse realmente é o caminho adequado, ao invés de você já sair afastando as pessoas. Ô Marrom, eu não quero ouvir um comentário jurídico seu, não. Eu quero ouvir um comentário mais... Bom, né? Mais o quê, Fê? Bom. Bom? Porque o do Holliday foi ruim. Não que você seja péssimo. O meu foi uma... Pois é. Mas o comentário bom. Obrigado, Felipe. Que a gente possa rir de verdade. Não, Marrom, não, mas é sério, porque o Holliday sempre está trazendo aqui no programa do ponto de vista legal da coisa. É E eu acho que ele explicou bem isso, né? Falando, esse é o procedimento. Então vai lá, pede abertura de inquérito e tal, aí tem todo um processo. O Holliday, ele fala... Não, o Holliday, ele é embasado, ele sabe o que ele tá falando. Eu venho pensando... O Marrom não, é basicamente o Marrom tá falando. Isso que é bom, entendeu? Eu venho pensando coisas diferentes. Quando ele fala, aí eu concordo com ele e fico com raiva de mim. Então, eu não tô aqui pra concordar com ele, tô aqui pra discordar dele. Esse programa vai ter treta hoje. Vai, né? Nós vamos discordar aqui em algum momento, mas ele fala muito bonito, né? Fala. Eu, no final das contas, eu tô com pena desse repórter Bruno. Por quê? Porque ontem eu fui dormir e ele tava lá. Hoje eu amanheci, esse menino tá lá. Ele tá. Ele Tá lá repórter, esperando, né? Ele é repórter maravilhoso, ele tá lá esperando o Anderson Torres. Daqui a pouco ele entra ao vivo de novo, esse rapaz deve estar com fome. O povo de Brasília leva uma quentinha pra esse rapaz no aeroporto. Porque a Jovem Pan bota os caras pra trabalhar. E o cara tá lá trabalhando. Porque a informação é em primeiro lugar aqui. Tanto que você falou, pode interromper, não falou isso? Com certeza. Então, daqui a pouco ele interrompe a gente, coitado, tá esmilinguido já. Alguém leva uma quentinha pra ser uma rosquinha, qualquer coisa. É o comentário que eu tenho pra fazer, com pena desse rapaz. Agora, Paulinha, se a gente for, por exemplo, analisar toda essa situação, você acha que vai ter outros desdobramentos? Como é que você está enxergando isso? Em Porque relação essa prisão é uma prisão muito simbólica, né? Ela é simbólica. Não, eu acho que está dentro daquilo que a gente estava trazendo aqui. O Holliday também falou que é da responsabilização, né? Então tem que se estabelecer não só os responsáveis pelo financiamento, pela realização desses atos aí de vandalismo, mas também de quem é a responsabilidade, né? O Anderson Torres vem para se defender de uma acusação de que ele seria um dos grandes, se não o grande responsável por tudo isso. Ele deve argumentar com a defesa dele e eu acho que isso também tem que... No Ibanez mesmo, eu acho que
talvez tenha que fazer algum tipo de defesa nesse sentido. Eu acho que as pessoas têm que responder a respeito disso e alguém deve ser responsabilizado, Paulo, porque não é possível, né, que aconteça uma coisa dessa e ninguém se responsabilize, que também não haja punição nenhuma para ninguém, do tipo, aconteceu então, gente, puxa, que pena, você roda aqui, você roda ali, a gente teve um dano público gigantesco, um prejuízo de mais de 8 milhões e tanto, se eu não me engano, e vai ficar por isso mesmo, entendeu? Então, eu acho que, de alguma forma, né, alguém vai ter que ser responsabilizado. Você pediu, Marrom? Acho que é uma prisão de caráter exemplar, porque é um recado para todos os outros estados pensarem, calma aí, eu vou afrouxar, eu vou facilitar, vai dar besteira para mim. Então, eu acho que foi num caráter exemplar. Vamos pegar esse cara, vamos prender para que todos percebam que alguém está levando a sério esse país, que não dá para o cara tirar férias, entendeu? Com 5 dias de empossado, entendeu? Então, assim, caráter exemplar é para mostrar para o país que vão continuar tendo prisões, que tem alguém levando a sério esse país. Um monte de gente presa agora lá na Papuda, né? Acho que é o primeiro cumprimento do Lula, né? Porque Lula falou, quem não tiver teto, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um teto, né? O que ele fez? Tirou o povo de frente do quartel, entendeu? Tava todo mundo sem teto lá nas barracas, botou na Papuda. Então, o primeiro cumprimento de promessa dele já está sendo esse. E tem que ser exemplar para que a gente aprenda. Eu acho isso, né? Aprender. Por favor, me ajuda aí. Não, só fazer uma complementação aqui, que é as consequências políticas, né, do que está acontecendo. Com a saída do Ibanez Rocha, afastamento por 90 dias, assume a vice-governadora do Distrito Federal, então, que é uma aliada muito forte do Lira. E também foi uma aliada muito forte do Bolsonaro, né? Além do Ibanez Rocha também, que era. Mas a vice-governadora, ela é muito próxima do Lira, que se fortaleceu também após esses atos, né? Porque ele deu declarações rápidas ali como presidente da Câmara, já não tinha uma oposição para a presidência da Câmara. Agora o PT já tinha decidido apoiar, o próprio PL do Bolsonaro também vai apoiar a sua reeleição, e agora ele passa a ter influência direta sobre o governo do Distrito Federal. E se o Ibanez, por alguma razão, viesse ser afastado definitivamente, talvez por um impeachment ou mesmo por medida judicial, o Lira vai passar, então, a ter uma influência definitiva sobre o governo do Distrito Federal. É engraçado também como essas Mas você acha que existe a possibilidade também da cassação da chapa? Porque eu ouvi isso, né? Justamente por esse argumento, que se tirasse o Ibanez, entraria alguém mais alinhado, talvez, ao Bolsonaro, ao Lira, e aí, enfim, não teria o apoio da maioria do establishment ali. Você não acha que pode acontecer uma cassação também? A cassação da chapa, ela precisaria ter uma justificativa eleitoral, né? Aí eu acho que a impressão que ficaria é de quem está procurando pelo em ovo, assim. Porque se o fato que ocorreu e o fato que foi responsável pelo afastamento do Ibanez era a administração da segurança pública, quando você afasta a chapa por uma outra razão qualquer que seja eleitoral, que é quando você pode realmente afastar a chapa, você gera toda uma confusão, porque além do presidente da Assembleia Distrital ter que assumir o poder, nos 2 primeiros anos do mandato, quando você afasta a chapa, você tem uma nova eleição. Sim. Então não é o caso de uma eleição indireta que aconteceria nos 2 anos finais. Então acho que causaria muito mais confusão do que a vice-governadora simplesmente assumir. E como ela tem um aliado muito forte, que é o presidente da Câmara dos Deputados, acho que o mais provável é que ela fique mesmo. Muito bem. E em relação ao Anderson Torres, a aposta de vocês é que ele se entrega ainda hoje ou não? Eu acho que hoje se não chega. Hoje, quando ele chegar. Porque foi o que ele falou que ele vai fazer. E fora que se ele não vier, gente, que ele vai ser um foragido da justiça? Vai ficar lá? Eu já começo a achar estranho essa movimentação de não chegar, entendeu? Não, mas teve a treta nos Estados Unidos. Não, sim, tudo bem, lá nos aeroportos, enfim, mas já foi liberado? Acho que já. Não, era um problema doméstico, foi corrigido ontem, agora, mas isso acaba eu acho que grandes problemas ali no até o final da tarde, se ele não chegar, tipo... Ok. Não, mas você viu a informação, essa informação que o Bruno passou, ela é fundamental. O nome dele não consta na lista de... Pois foi isso que me chamou a atenção. Isso que me chamou a atenção, Bom, gente, essa movimentação. Tudo bem, gente, mas pensa bem, ele falou que ia se prontificar, se entregar e se defender. Mas eu também posso falar. Eu sei, mas se ele não faz isso, aí a gente já entra num outro lugar, né? De uma pessoa que tem um mandato de prisão e que realmente não vai se entregar. Então ele entra ali... Eu acho que principalmente essa informação
informação que o Bruno trouxe, dizendo justamente que o nome dele não consta na lista dos passageiros dos aviões que estão vindo para o Brasil, aí realmente a gente começa a mudar um pouco de patamar a história, né? Agora a gente tem que esperar e ver se de repente ele compra uma passagem de última hora, né? Para chegar no país, né? Talvez, né, Marrom? Bom, vamos aguardar.